Fala aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Milandrão e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a evolução dos instrumentos de teclas, né? Os teclados, os pianos e tudo que tem aí no pacote. E assim, ó, existem muitos instrumentos musicais. Eles podem aí ser organizados em famílias e essas famílias a gente distribui em família das cordas, família dos sopros, família da percussão e também, por que não, a família das teclas. Então é sobre isso que a gente vai falar. E mais específico ainda, dentro da família das teclas a gente vai criar subcategorias. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: da onde que vem o som? Ele vem de um tubo igual no caso do órgão, ele vem de uma corda no caso de um piano, ou ele vem através de um som pré-gravado, um sample no caso de um piano digital. São muitas diferenças, são muitas possibilidades, mas o que eles têm em comum, na verdade, é o uso da tecla como ação para gerar o som. Apertei a tecla, o som sai. Então, se você quer conhecer esses instrumentos de tecla, fica aí comigo nessa jornada. Aproveita e faz o seguinte, ó, escreve aqui nos comentários quantos vocês conhecem já, ou até mesmo quantos vocês acham que existem, quantos instrumentos de teclas. A nossa trajetória, pessoal, começa aí há centenas de anos, lá na Grécia Antiga. No século III a.C., inventou-se um hidroalo, ou também conhecido aí como órgão hidráulico, que consistia nada mais nada menos do que um órgão aí de tubo acionado pela força da água. A corrente de água passava pelo instrumento vindo aí de um riacho ou de uma cachoeira. Essa água então era convertida em pressão de ar que acionava os tubos e produzia assim os sons, né? Então, tipo, um negócio bizarramente prático. Você quer tocar, você precisa ter um riacho ou uma cachoeira do seu lado. O hidráulo é considerado o primeiro instrumento de tecla do mundo, mesmo embora as teclas não correspondam aos sistemas que a gente conhece hoje em dia. Na real, se você olhar bem de perto, o hidráulo ele tem mais ligação com o instrumento da antiguidade, que é a famosa flauta de Pan. A flauta de Pan é de madeira e funciona com o sopro que atravessa o tubo e emite um determinado som. O hidráulo seria, digamos assim, uma flauta muito maior. Vamos ouvir um pouco o som disso. Deu pra perceber que ele tem uma sonoridade meio flautada, né? Nem sei se isso existe, mas enfim, deu pra perceber isso. Esse som do vídeo que a gente tá vendo não é do hidráulo movido a água, é um pneumático, movido por uma fonte de ar. E é isso mesmo que você tá pensando. Para alguém tocar, tinha que ter outra pessoa ali do lado bombeando o ar como se fosse uma lareira. E ó, rapidinho, para não perder nenhum conteúdo igual a esse aqui, já aproveita e se inscreve no canal. São 3 vídeos por semana, certeza que alguma coisa vai ser legal para você. Deixa seu like, me ajuda muito, e ativa o sininho também para o YouTube te avisar quando eu fizer um vídeo novo. E eu sei, pessoal, que quando a gente fala em órgão, a gente já logo pensa aí naqueles órgãos de metais, aqueles negócios super grandes aí que tem nas catedrais, mas não necessariamente é isso. No começo da Idade Média, o órgão deixou de ser o hidráulico e passa a ser o pneumático. Isso é, funciona através de compressão do ar, do sopro e por aí vai. Exatamente como a gente acabou de ver no vídeo. Isso permitiu que pessoas pudessem ter seus próprios instrumentos, levá-los aí para onde quisessem e deixando as coisas mais portáteis, que, diga de passagem, ajudou aí na popularização da coisa toda. Bom, mas continuando, o órgão ele se espalha pelo Oriente e só volta em peso para a Europa no final da Idade Média. E nesse período, então, que surgem os grandes órgãos barrocos, aqueles órgãos bizarramente gigantes aí que a gente encontra nas igrejas. E eu sei que você deve estar se perguntando, ah, mas e aí, meu, como que eu comprava um órgão desse, como que eu arrumava tudo isso? Ele funcionava como uma espécie de móvel planejado de órgão, vamos chamar assim. Então ele era projetado exclusivamente para aquele lugar, para aquela igreja, e se adequava perfeitamente ao ambiente. Vamos dar uma ouvida. Dá para perceber que o som é muito mais metalizado, muito mais cheio, né? Isso devido ao material que ele é feito, os tubos, e também pelo tamanho. Essas catedrais góticas, elas são enormes, então um instrumento pequeno você não ia conseguir ouvir. Imagina no meio da cerimônia lá, se o cara ia tocar, não ia dar para ouvir nada. Então o tamanho ele era compatível com o tamanho do espaço do ambiente. Ó, e tava quase esquecendo de falar, dá para ver que ele tem 3 andares de teclas, além das faixas dos pedais aí que você controlava. Então se você está reclamando de tocar com um teclado de 5/8 com 2 mãos,
Pensa bem. Bom, continuando, diretamente das cítaras primitivas, surge no século XV uma série de instrumentos que são tocados através de cordas pinçadas. Entre eles, o mais famoso é o cravo, você já deve ter ouvido falar. Mas há também alguns nomes importantes como a espineta e o virginal. E o que quer dizer cordas pinçadas, pessoal? Pensa no violão. Aliás, pensa não. Olha o meu violão. Corda pinçada, faço esse movimento aqui. E no cravo é isso que acontece cada vez que você pressiona uma tecla. Ele dá uma pinçada numa corda e isso faz com que o som seja curtinho, igual eu mostrei aqui no violão. Você não tem uma durabilidade, né? Quem manja dos sintetizadores aí, o famoso release. Você não consegue as notas longas e que fiquem aí suspensas no ar por muito tempo. E além disso, o cravo também estava limitado quando o assunto fosse dinâmica, pessoal. Não importava se você tocava fraco, forte, colocar mais peso, não importa. O volume da tecla é sempre o mesmo por conta desse mecanismo. E é exatamente por isso que os artistas da época não conseguiam dar mais expressão por conta da limitância aí do instrumento. O desejo por mais possibilidade, mais expressão e variação de dinâmica impulsionaram o surgimento de novos instrumentos, que aí sim a gente chegaria no piano. Mas aí, no século XI, surgiu o dulcimer, que veio do Oriente Médio e aos poucos se popularizou aí pela Europa. O dulcimer consiste de uma caixa de ressonância com cordas esticadas e em cima dela, as quais você tocava com as baquetas, tipo aí umas colheres. A mecânica desse instrumento foi a base para a criação do clavicorde, pessoal, que por sua vez daria base ao piano, aí é o avô do piano, surgindo no século XIV e é muito popular desde a Renascença. O clavicorde foi muito importante porque ele inovou por não usar a dinâmica das cordas pinçadas, que a gente acabou de ver que era o que limitava a dinâmica. Ao invés disso, as cordas eram percutidas, né? Ou seja, dando uma marteladinha ali por uma estrutura de metal, que por sua vez dava uma vibração típica do instrumento, que a gente conseguiu adaptar e transformar nos pianos com martelo e feltro que a gente conhece hoje em dia. A primeira versão do piano, pessoal, foi inventada no século XVIII por Bartolomeu Cristofori na Itália. Basicamente, ele não estava satisfeito com esse controle aí que eu acabei de mencionar, que não tinha dinâmica, essa coisa toda, o nível do volume do cravo e por aí vai. Ele aprimorou a mecânica lá do clavicorde, que a gente acabou de ver que é o avô do piano, e a partir daí, então, quanto mais rápido você aciona a tecla, né, quanto mais força, pensando em velocidade mesmo, mais rápido é o golpe que essa tecla causa na corda e, portanto, você tem um som mais alto. Por isso que os instrumentos modernos, se você pega o sintetizador e gravação, o termo velocity de velocidade é adotado, porque você pensa no som da velocidade que você toca lá na tecla. Mas enfim, continuando. Essa foi a primeira versão do piano moderno. Mas a partir daí as outras pessoas foram adicionando coisas também, né? Então foram colocando o pedal de sustentação, o dispositivo para você melhorar o amortecimento das teclas. E aí mais tarde, pessoal, com o resultado da evolução industrial, do contexto todo, os fabricantes de piano começaram a usar materiais de alta qualidade, como cordas de piano, amarrações de ferro e por aí vai. As coisas foram se ampliando. E isso refletiu também na quantidade de teclas, que antes a gente tinha 5 oitavas e depois o piano atingiu a sua extensão que a gente conhece hoje em dia, que são 7 oitavas e algum tem até umas teclinhas e meias ali, 7 oitavas e meia, sei lá, vamos chamar assim. E aí depois, no século XIX, surgiu na Alemanha o primeiro acordeon como a gente conhece hoje em dia. Rapidamente ele foi se tornando aí um instrumento folclórico importante em muitos países. Eu sei que você conhece aí o acordeon da música sertaneja, mas acima de tudo ele é um instrumento folclórico. Ele é composto por um fole e as paletas livres ali de duas caixas harmônicas de madeira. O acordeão é baseado em uma pressão de ar pela mão esquerda do músico, né? Então faz o movimento, gera pressão de ar, sai o som. E se você se lembrar do começo desse vídeo aqui, o princípio é bastante parecido com o órgão, porque consiste em você empurrar, né, o ar, fazer uma passagem de ar e não uma martelada na corda, como no caso do piano. Tá, e hoje em dia o piano, ele ainda continua passando por melhorias, ajustes e tudo que você pode pensar. Os teclados, os pianos digitais estão aí para provar, né? Eles buscam cada vez mais tentar reproduzir o mecanismo de um piano acústico, a sensação de um piano acústico na hora do músico ele tá tocando e tá tentando se expressar. E pessoal, a mesma lógica no caso dos instrumentos digitais é aplicada aqui. Lembra que no instrumento acústico o som vem da martelada na corda. No caso do instrumento digital, o som vem de uma amostra de som já pré-gravada que foi lá de um piano acústico. Então quando você aperta a tecla, essa amostra é reproduzida e chega pra gente através do mecanismo aí eletrônico.
elétrico. Uma das vantagens desses instrumentos hoje em dia, você pode pensar na portabilidade, super fácil você levar um piano digital ao invés de um piano acústico, e também a questão do preço. Além disso, esses pianos digitais também te dão a opção de você conectar de repente com algum software para você aprender, para ficar fácil de usar como controlador, para você ligar no computador, fazer uma produção musical, juntar com outras coisas, fazer outros arranjos. Na verdade, a sua criatividade é a que manda. Se liga. E aí, evoluindo mais um pouco, a gente chega nos sintetizadores, que são instrumentos que, através de um pulso elétrico, vão gerar ali um som, e esse som gerado eu vou manipulando através dos negócios conhecidos como ataque, o decay, o release, coisas que eu já falei aqui no canal, tem vídeo falando sobre isso, vou deixar o link na descrição, e também o LFO. Basicamente, o que eu quero dizer aqui é que você gera esse impulso e você consegue modificar esse timbre de acordo com a sua música, de acordo com o seu contexto musical. E além de você gerar esse som através dos osciladores, você pode também emitir os samples, que são as amostras de sons já gravadas. O piano digital, na verdade, é como se fosse uma espécie de reprodutor de samples só de piano, mas os sintetizadores, quando ele tem esse módulo de sample, você consegue fazer mais coisas. Aí você pode colocar o que a sua criatividade permitir. Som de violino, som de cordas, alguém cantando, um barulho, um cachorro, qualquer coisa. É para isso também que ele serve. E é muito legal também ver como as coisas foram se modificando ao redor do instrumento para cada vez mais dar liberdade para quem está tocando. É legal pensar também que as coisas sempre evoluem, elas sempre mudam, né? É até difícil de pensar aí para onde as coisas vão a partir de hoje. Se você pensar no iPad, por exemplo, você tem aplicativos que vocês conseguem tocar. Se você pensar naquele Roll'n'C Board que eu já mostrei aqui no canal, você tem um instrumento de teclas sem teclas, com uma outro tipo de sensibilidade. Então o que resta para a gente pensar que as coisas vão se modificando e cada vez trazendo mais possibilidades para quem tiver a fim de tocar. E já que eu estou falando em tocar, aproveita e dá uma olhadinha no meu curso online, ele é completo, vai lá do iniciante até o avançado, milondro.com.br. Nesse site aí tem todas as informações que você precisa, inclusive um teste de nível musical, que é de graça. Comenta aqui embaixo qual foi o instrumento que você gostou, se tem de repente algum que eu esqueci de falar, ou qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!